Balcão Automotivo tem a satisfação aqui de receber a Thalita Pérez, Thalita da Heimann, com as marcas KS e Pierburg. Thalita, obrigado por nos receber aqui no conteúdo do Balcão Automotivo. A Thalita, que é uma das grandes referências, né, em marketing do setor automotivo, especialista em branding, liderança humanizada, né, estratégia H2H. Hoje a gente vai conversar, né, com ela e saber como ela transforma, né, marcas em conexões reais, em negócios, em experiências de alto impacto. Vamos juntos, Thalita? Vamos juntos. É um prazer estar aqui com vocês, Silvio. É um prazer poder falar de tudo isso que me motiva e que é o meu dia a dia aí, que eu gosto tanto de fazer. Obrigada pela oportunidade. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Queria saber da sua trajetória, né, até chegar a Rheinmetall com as marcas KS e Pierburg e quais os desafios que você enfrentou, né, como mulher em um setor tradicionalmente masculino, embora o nosso setor já comece, né, a ir para um outro lado com muito mais mulheres, felizmente. Eu tenho 22 anos de mercado. Às vezes eu pergunto se eu devo falar isso ou não, mas eu acho que é um orgulho. Nesse tempo, trabalhei em duas grandes multinacionais, né? Comecei praticamente o meu primeiro emprego na Daico, fiquei lá por 9 anos e foi ali que eu me apaixonei pelo segmento, pelo aftermarket. Desde então, tenho dedicado todo o meu aprendizado, meu conhecimento e os meus esforços para melhorar bastante aí o nosso mercado e, claro, as marcas, né, que eu defendo. E, Silvio, a gente está falando bastante de liderança feminina, né? A gente tem falado muito dos grupos de mulheres. Eu sempre tive muito envolvida, sempre, porque eu acho que a grande base do nosso mercado é relacionamento. E aí, relacionamento você faz com os homens, com as mulheres, você faz com o mercado em si. Mas a gente ouvia aí muitas dores e tal, e eu vejo que as mulheres hoje, elas se mobilizam de um jeito muito especial. Eu não tenho grandes histórias de desafios, foi uma coisa muito natural, sempre que envolveu muita paixão, assim, e por conta de todo esse relacionamento, todas essas conexões que eu fui criando nesse decorrer dos anos, se eu te falar assim, nossa, tive muitos desafios, não tive os desafios de uma carreira normal aí, que é você encontrar seu espaço, mostrar o seu diferencial, criar aí boas parcerias, boas conexões, criar confiança. Eu acho que o nosso mercado precisa bastante de confiança, né? E me relacionar com diversos públicos, porque as indústrias que eu trabalhei, elas basicamente respeitam a cadeia, então não vendem direto para o mecânico, mas a base do nosso mercado e o grande formador de opinião é o aplicador, né? E aí, para você fazer uma conexão efetiva, você tem que estar em todos os elos, né? Falando da marca, dos argumentos de vendas, mas também dessas conexões reais. E nesses 20 tralalá anos eu aprendi muito com homens e com mulheres, né? Então, eu acho que tem esse tema de ser mulher, mas eu vim da área do marketing, já era uma área que tinha bastante mulheres atuando, então os desafios foram os mesmos de uma carreira normal, de alguém que está começando e vai desenvolvendo aí a sua trajetória, a sua jornada. Perfeito, perfeito. E como que você vê essa questão da liderança feminina? É algo que vem acontecendo com muita frequência, principalmente na área de marketing, como que a KS tem trabalhado isso dentro da empresa do setor automotivo? A gente já está abordando esse tema aí, e eu vou te dizer que é estrategicamente há alguns anos, né? Através das. A gente tem influenciadoras mulheres que têm feito aí um papel de muita autoridade para a gente. Mas aqui dentro a gente também tem uma equipe grande feminina, né? Então a gente tem gerente de RH, temos gerente de logística, a empresa tem esse viés, esse olhar, e a gente achou que fazia sentido a gente mostrar essa cultura também para fora. Então,
A gente tem um trabalho muito forte com a Bárbara, da Oficina Amiga da Mulher, a gente tem a parceria com a Eva, da Mulheres V8, com a Niela, que é um dos Fantástica menina. Exato, e assim, eu falo, a Aniela, para mim, ela é um excelente exemplo dessa migração aí do que foi acontecendo com o mercado, né? A gente tem uma proximidade muito grande, é uma menina de 18 anos que escolheu a mecânica, quer ser mecânica e foi buscar o sonho dela. E o preconceito, às vezes, ele está na nossa cabeça, né? Ela não viu, ela enxergou algumas coisas, mas ela não quis aceitar. E eu acho que tem muito a ver com isso, né? O que talvez falte ainda é a visibilidade, né? Que é o que a gente trabalha hoje na Associação Brasileira das Mulheres no Mercado Automotivo, é a questão da visibilidade da mulher, mas não que ela não esteja, já não tenha conquistado, né? O espaço está lá e já é dela, mas às vezes eu acho que a mulher ainda não aparece como deveria. Né, na quantidade, na visibilidade, no protagonismo mesmo, né? Não, é legal você ter falado da AMA, eu queria que você discorresse, então, acho que, como você falou, o espaço estava lá, precisava divulgar, e isso vocês estão fazendo muito bem, né, com a AMA, foi lançada na Automec, você, a Carla Norce, a Simone da Mombesani, a Sabrina, muito legal. Isso mesmo. Então, o que aconteceu, Silvio, por conexão, né, a gente tem aí as colegas de mercado, amigas de mercado, e sempre tentando fazer ações juntas, né, desde que o compliance permitisse e tudo mais. E a gente também encontrava algumas dores, às vezes lá no dia a dia, se sentia um pouco mais sozinha, ai, poxa, estou com uma situação aqui, precisaria de alguém para me ajudar, me aconselhar, me mentorar e tal. E nessas conversas que a gente tinha, aí a gente identificou que era realmente uma dor comum, né? E nos últimos anos são muitos as iniciativas, os grupos que se desenvolveram nesse sentido. Então, aí tem muitos grupos de mulheres mecânicas no WhatsApp, por exemplo, e cada um meio que indo para um lado. E quando a gente conversava com uma delas, né? Estou num grupo de mecânica, estou num grupo de varejo, estou num grupo de mulheres mais específico aí de algum dos elos da cadeia, a gente identificava que a situação, as dores e as dificuldades eram as mesmas e as mulheres se reconheciam, né? Nas outras. E a gente tinha essa ideia, eu não sei te dizer exatamente como aconteceu, simplesmente aconteceu. A gente foi tendo oportunidades, conversando, tivemos a oportunidade de fazer o evento na Automec. Eu e a Carla, a gente estava conversando bastante sobre uma associação, uma coisa que fosse um pouco mais patronal mesmo, né? Eu não diria regulatória, mas que desse um norte para todos esses outros grupos. E a AMA aconteceu, né? A AMA significa Associação Brasileira das Mulheres do Mercado Automotivo, e aí o grande diferencial que eu vejo, e não que nós sejamos melhores, né? Mas a ideia é que a gente consiga agregar todos os elos da cadeia, transversalmente, aí em todas as regiões do Brasil. Então, os grupos que existem, eles são muito mais pontuais e regionais e relacionados a um elo. E a ideia é que a gente congregue todos esses grupos numa grande associação que caminha ali para o mesmo foco, para o mesmo objetivo. E simplesmente foi acontecendo. A gente está num momento muito bom. A gente fez questão de conversar aí com as mulheres, todas as mulheres que a gente tinha ciência de grupos específicos, a gente abordou, conversou e estamos trazendo. Então, recentemente, a gente até fez uma live com as meninas. Tem uma AMA no Ceará, que lá é a Aliança das Mulheres Automotivas. E independente do nome, independente de onde esteja, e eu acho que o mais importante, assim, independente de ser a Thalita, a Carla, a Simone, as mulheres precisam se enxergar. E isso está acontecendo, elas conseguem ver esse movimento como um movimento de todas, né? Não da Thalita, da Carla e da Simone.
Isso que eu acho que é o mais especial. Muito bom. E no setor, assim, porque assim, a gente vê muita mulher na fábrica, na distribuição, no varejo, muita balconista, muito também trabalhando dentro em algumas outras funções. Só que em oficinas, a gente vê algumas mulheres acompanhando seus esposos, felizmente fazendo toda a parte de gestão, que é muito importante, mas assim, como reparadora, a gente não vê ainda, não é um universo, né, que seja totalmente ainda preenchido por elas, né? Você acha que é o setor que está faltando mais mulheres ainda? Seria a reparação? Eu acho que elas estão aparecendo, Silvio. Ainda é um setor predominantemente masculino, né? Mas hoje elas estão enxergando realmente uma oportunidade, né? Eu conheço muitas, né? São muitos grupos mesmo de donas de oficina. Muitas das mulheres têm a curiosidade, ela pode até estar ali na gestão, mas ela quer conhecer um pouquinho da área técnica também para fazer uma gestão melhor, né? E o que eu vejo é que está aumentando. Ontem a gente estava fazendo uma gravação exatamente falando um pouquinho sobre isso, e durante alguns anos as mulheres tiveram vergonha de falar, né? Ai, eu sou advogada, eu sou contadora, fiz administração, mas larguei tudo e fui cuidar da oficina com o meu marido, né? E no passado a gente identificava que elas tinham vergonha de falar, e hoje não. Hoje elas falam, eu sou empreendedora, eu trabalho na oficina da minha família, e cada vez mais meninas técnicas, né? A gente tem, por exemplo, a Keren, que ela é uma das maiores especialistas em câmbio do Brasil, é uma mulher, né? E não vou dizer que não enfrentou as dificuldades dela, com certeza enfrentou, mas está lá, né, sustentando esse posicionamento e ganhando cada vez mais espaço. Eu vejo que elas estão se arriscando mais agora. Muito bom. Thalita, vamos entrar num ponto aqui. A gente conversava em off antes sobre essa capacitação, essa busca que você... Falei que eu sempre te vejo com certificados, enfim. Queria que você falasse um pouco dessa sua capacitação, dessa busca, e aí a gente entraria nessa questão do marketing digital, né, relacionamento H2H, né, Human to Woman, que podem aproximar ainda mais marcas, mecânicos e consumidores. Você falou que tem muita sinergia com o nosso mercado, né? Muita, muita. E, na verdade, ela é uma teoria nova, é uma teoria do grande criador aí do marketing, o papa do marketing, que é o Philip Kotler, e na evolução aí das teorias dentro da área do marketing, recentemente surgiu esse conceito do marketing human to human, né, que a gente chama de H2H. O que é isso, Silvio? Ele é a evolução daquele marketing de relacionamento que a gente falava lá no passado, né? Ele tem alguns pilares mais específicos aí, muito mais atuais, como, por exemplo, a questão da digitalização, mas no nosso viés aqui, lá no fundo, é um marketing que ele prima pela conexão do humano. Então, a marca, ela não vai fazer aquele trabalho de conexão muito mais generalista, ela vai ser muito mais pontual para ser muito mais efetiva com aquele seu público. E esse é o grande diferencial, porque quando você vai lá mais a fundo, você pega ali numa dor mais real, né, mais latente, a conexão ela é muito mais forte. Para mim foi esse curso do Human to Human aqui no Brasil foi um curso bem exclusivo da ESPM. Quem deu o curso foi o próprio Kotler. São pouquíssimas pessoas no Brasil e eu tive a oportunidade de estar lá, né, de representar a KS, né, foi um curso que eu fiz, inclusive, em nome da KS, porque é uma das nossas estratégias aqui, a gente tenta, no dia a dia, sempre, criar conexões muito mais genuínas, não aquela coisa de, vou fazer porque é o praxe do mercado. Não, a gente quer fazer porque para que o cliente veja valor mesmo naquilo, né? Nosso próprio Instagram é uma boa
amostragem disso, é uma prova social, porque a gente traz um conteúdo muito técnico, demandado pelo mercado, sem deixar de mostrar o rosto e as pessoas que atestam aquilo, né? A gente tem uma rede de influenciadores que são extremamente comprometidos com a marca, extremamente, eles se sentem de verdade parte da KS, e é uma troca, né? A gente cuida deles como se eles fossem mesmo da KS, e vice-versa. Eu sempre falo que o discurso, ele não pode distanciar da prática. É lindo você ter lá o currículo e fazer o curso mais novo, mas se você não aplica aquilo, não faz sentido, né? E o que a gente está tentando fazer é realmente trazer cada vez mais humanização direcionada para o nosso mercado. Muito bom, muito bom. A gente está indo para o final, Thalita. Eu queria aproveitar e falar um pouquinho só como você vê esse segundo semestre aí no mercado de oposição, o que a gente pode esperar, né, das marcas aí. Se vocês estarão na Autonor, né, que vai ser agora em Recife, o que vocês projetam aí, por favor? O ano para nós aqui está sendo muito bom. Já há alguns anos a gente tem colhido bons frutos de todo esse resultado, assim, a gente tem crescido bastante no mercado, e mais do que crescido, eu vejo que a marca está se fortalecendo, né, com esse carinho do mercado mesmo. Estaremos sim, a gente vai, agora no segundo semestre a gente ainda vai estar na Autonor, vamos participar da Expo Peças. A gente tem um cuidado bastante com o distribuidor regional, né, com o mercado regional, a gente acha importante estar lá, porque às vezes o cliente não tem acesso a vir numa Automec, por exemplo, que foi o evento do ano, então é importante que a gente esteja regionalmente também nesses eventos expressivos e que nos proporcionem a oportunidade de fazer esse cara a cara, né? Também, de novo, o discurso é lindo, mas se você não está ali presente de verdade com as pessoas representando a marca, também não faz muito sentido. Então, a ideia é que a gente esteja agora no segundo semestre, temos alguns eventos e sempre muito próximos do mercado. Muito bom. Para finalizar, uma mensagem, um conselho, né, que você deixaria para jovens, né, profissionais, no caso, mulheres também, né, que querem construir uma carreira no nosso setor. Legal. Primeiro, sigam a AMA, se associem, né, façam parte dessa rede, porque ela é, acima de tudo, aí uma rede de pertencimento. A gente quer que as mulheres se ajudem, se cuidem e se desenvolvam juntas, né? O Insta é @ama, com 2 M's, _oficial, _. Todas as redes são sempre ama oficial. E a gente tem, inclusive, grupos que não são exclusivos para as associadas, porque a ideia é que realmente a gente consiga comportar todas as mulheres do setor, né? A minha experiência ela é muito mais forte aqui na indústria. Eu sou uma apaixonada pela indústria de autopeças, então o que eu digo para as meninas é venham, porque o mercado está se desenvolvendo e a gente tem grandes oportunidades de trazer inovação, né? Ele foi durante muitos anos um mercado bastante conservador e hoje o que eu vejo aí de grandes ferramentas do marketing, elas estão vindo para o nosso mercado, então é uma grande oportunidade de desenvolvimento profissional. Mas além aqui da indústria, eu vejo também o setor de serviços vinculados, né, ao mercado automotivo crescendo absurdamente. São muitas agências, assessorias e empresas que atuam especificamente com foco no mercado automotivo. As meninas se desenvolvendo, então hoje a gente encontra aí como característica uma grande dificuldade de mão de obra, né? Você vai na oficina, você vai na retífica, você vai no varejo e é uma reclamação, olha, não encontro gente para trabalhar. E é um mercado que ele só cresce. Então, o desenvolvimento, ele é inerente, vai acontecer. Então, eu vejo uma grande oportunidade para as meninas, por exemplo, as meninas da mecânica, a necessidade de conhecimento especializado, técnico, muito mais avançado, também está acontecendo aí em todos, né, em todas as regiões. Então, uma mulher que consegue se preparar e ter ali a resposta para dúvidas, que hoje não exige mais força, né? Não preciso carregar o motor.
Hoje as coisas são muito mais automatizadas. Então, se a menina ela tem esse conhecimento técnico, né, ela se destaca e o mercado precisa. O nosso mercado precisa de mão de obra e que as mulheres possam ocupar essa lacuna aí que está acontecendo no Brasil inteiro. Muito bom, Thalita, obrigado demais, viu? Suas considerações finais, por favor. Silvio, nossa, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre coisas que eu amo, né? Que é a empresa que eu trabalho, os conceitos que eu aplico e a liderança feminina. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Eu quero que nosso mercado só continue aí, ó, como um foguete, crescendo cada vez mais. Que os homens e as mulheres se complementem, né? Então, eu sempre falo, a Thalita também, mulher, liderança feminina aqui, não seria nada se não fossem os homens que tivessem passado pela minha carreira e me ajudado tanto. Meus grandes mentores foram homens, que a gente tem espaço para todo mundo, né? Não é uma questão de dividir, sim de se complementar. Eu acho que esse é o grande ponto e todos vão ganhar com isso. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, né, pela presença, por dividir tanta experiência com a gente. E a você que nos acompanha, continue ligado, porque sempre teremos mais histórias inspiradoras, insights valiosos aqui no canal. E até a próxima.